Saudações a todos. Começamos a nossa aula da língua francesa e hoje estreamos pela primeira vez para este novo projeto de curso de francês. Se ainda não estás a nos seguir, siga-nos para mais informações, para mais curso e iremos de publicar aula por aulas. E nós estreamos em direto a partir do TikTok antes de colocarmos aqui as aulas a partir do YouTube. Não hesites de ir seguir diretamente e de subscrever já na página no TikTok onelp.pt e no YouTube que já estamos aqui a subscrever aqui no OneHelp TV. Começamos, curso de francês em língua portuguesa, aula número 1, saudações. E depois temos aqui a página a seguir, curso de francês em língua portuguesa, aula número 1, saudações. E passamos, saudações significa dizer em francês, salutation, salutation. Nós temos aqui em saudações, nós temos bom dia, mais usado em Angola também, que é bonjour, boa tarde, que bon après-midi, boa noite, que bonsoir. Em francês, nós cumprimentamos bonjour, que bom dia em português, bonjour, bonjour. E nós temos o boa tarde, que em francês que significa dizer bon après-midi, bon après-midi. E depois temos aqui o boa noite, que significa dizer bonsoir. Bonsoir. Página a seguir. Nós temos aqui uma exceção. A exceção que gostaria de explicar às pessoas aqui, nós temos o boa noite, que pode significar também bonne nuit. Se nós tentarmos a traduzir literalmente o boa noite em francês, poderia significar isso aqui, o bonne nuit. Mas aqui é considerado como se fosse o bonsoir, porque em francês, e quando a partir das 18 horas, quando falamos boa noite, por exemplo, em língua portuguesa, eles aí usam diretamente bonsoir. Mas aqui, quando se trata de desejar a alguém feliz noite, poderia usar também como se fosse boa noite em português, mas em francês vai mudar. Não vai ser mais boa noite, que é o bonsoir que temos aqui. Agora vai ser bonne nuit. Porque o boa noite, em uma definição literária, poderíamos dizer que boa noite significa bonne nuit. Mas essa boa noite que nós cumprimentamos, que significa dizer bonne nuit, em francês, eles usam isso para usar bonsoir. Bonsoir é como se fosse a dizer boa noite, quando chegamos a partir das 18 horas. E bom dia é das 0 até as 11h59. E boa tarde das 12 até 17 ou 18. Que nós falamos bon après-midi em francês. Agora, aqui nós temos o boa noite, que poderia significar também bonne nuit. E dentro do bonne nuit, nós temos aqui o equivalente de bonne nuit, que poderia ser, por exemplo, em português, feliz noite, durma bem, passa uma boa noite. Quer dizer, em português, quando falamos boa noite, é como se fosse a dizer duas coisas ao mesmo tempo em francês. Ou bonsoir, para dizer cumprimentar a partir da noite, ou desejar a alguém feliz noite, mas nesse caso não vai usar bonsoir, vai usar bonne nuit, que é equivalente a feliz noite, durma bem, passa uma boa noite. Espero que compreendemos. Não hesites de fazer pergunta pelos comentários, vou responder. E nós, quando passamos aqui, temos a olá, olá, olá. Em francês é salut, salut. Salut, como nós em português falamos saluto. A palavra saluto vem de francês, que é salut. E nós aqui falamos olá, mas tem que ter cuidado. A palavra como olá, nem como em português. Se calhar podemos usar opções desconhecidas. Mas em francês, o salut é usado, a palavra salut é usada mesmo pelas pessoas que você conhece e para pessoas que vocês são familiarizadas. Evite de usar para pessoas estranhas. Ok. Página a seguir. Nós temos aqui esse como cumprimentar. Como cumprimentar em francês, conforme que nós falamos como estás. Em francês significa dizer comment vas-tu? Comment vas-tu? Nós temos o como está, comment vous allez. Comment vous allez. Vocês devem perceber que cumprimentar em francês, quando falamos, em português, quando falamos como está,
ou como estás, nós somos obrigados de metermos o pronome pessoal. Diferentemente de francês, quando se fala de francês, tu tens que meter obrigatoriamente o pronome pessoal, senão a frase não teria sentido. Então, é diferentemente do português. Vocês têm que perceber essa questão. Que, por exemplo, aqui usamos como estás, como está, mas em francês éramos obrigados de colocarmos o tu. O tu, que é o pronome pessoal, como se fosse tu, também em português, mas é o pronome pessoal. Aqui em português o som, e em francês o som é como se fosse tu, exatamente. E comment vas-tu? Aqui a sotaque não é tu, é tu. Tu. Comment vas-tu? E nós temos aqui a segunda, que é como está, comment vous allez. Da mesma forma, também em português, não podemos considerar as opções com primeira ou segunda, ou primeira opção ou segunda opção de singular, opções que não somos familiarizadas, opções que nós conhecemos. Evita de usar a primeira opção, a segunda opção de singular com opções desconhecidas. Usamos sempre a terceira opção de singular. Usamos sempre a terceira opção de singular para referir-se de opções por respeito. E diferentemente de francês, teria uma lição que vou falar sobre isto. Quando falamos de terceira opção de singular, em francês nós consideramos as pessoas em segunda opção de plural, que nós chamamos vous. Vous. Razão pela qual, como está aqui traduzido como comment vous allez. Porque nós consideramos o respeito aqui em francês com vous. O vous como se fosse o elle, como se fosse terceira opção de singular. Mas o vous em francês é a segunda opção de plural. E com o tempo vamos voltar das lições, vamos perceber porque que funciona dessa forma. E a seguir, nós temos aqui como responder. É bem dizer que quando alguém te pergunta como está, comment vas-tu, como estás, comment vas-tu, como está, comment vous allez, vocês devem responder. Por exemplo, muito bem ou estou bem, obrigado. Ou muito bem, estou bem, obrigada. Na verdade, o muito bem ou estou bem, obrigada, o estou bem é o verbo estar. E normalmente a primeira opção do verbo estar é o estou bem. E em francês, tradução literária poderia ser je suis bien. Mas o je suis bien é menos usado. A pessoa não usa isso. Se você tentar traduzir dessa forma, vai encontrar poucas pessoas. Nunca vi alguém, por exemplo, em França, a usar je suis bien. A pessoa usa sempre je vais bien, usa mais je vais bien. E por isso que eu disse aqui, preferi meter je vais bien, merci, o mais usado. O je vais bien, merci, o mais usado. E prontos. E quando for para responder, você responde muito bem, obrigado, ou estou bem, obrigado, ou obrigada. E melhor responder je vais bien, merci, je vais bien, merci, je vais bien, merci, ou je suis bien. E tem outras expressões que eu tentei ver aqui a usar, que significa muito bem ou estou bem, obrigado. Tem as expressões, outras opções que poderia usar em francês. Por exemplo, temos aqui je me porte bien. Je me porte bien. É como se fosse a falar porta, mas não fica até um fim. Por. E o fim fala te. Je me porte bien. Je me porte à merveille. Merveille em francês significa, em português significa maravilha. Je me porte à merveille. Je me porte à merveille. Je me porte à merveille. Je suis dans mon assiette. Assiette é simplesmente prato em português. Je suis dans mon assiette. É uma expressão que a pessoa usa para dizer que estou bem. Mas o mais usado que a pessoa usa aqui em França, que eu ouço muito, é en pleine forme. En pleine forme. Alguém pode falar estou bem, obrigado. Da mesma forma, alguém pode falar en pleine forme ou en forme. Mas o mais usado de todos que eu meti aqui é impecável. Impecável. É como se fosse em português impecável. Mas tem que saber também todas as palavras em francês que terminam para BLE. Se vocês derem conta, em português só acaba para vel. Por exemplo, impecável. Em português seria impecável. Impecável. Aqui em francês, impecável. Quer dizer, todas as palavras que terminam dessa forma assim, para ver. Incontornável. Incontornável. Em francês só vai mudar para blé no final. E nós temos aqui a palavra impecável. Às vezes a pessoa corta impec. Impec.
Impecável. Eu uso muito impecável entre que outras expressões que estão aqui. Uso muito impecável e informe às vezes. E nós temos aqui como voltar a perguntar. Por exemplo, se alguém te fala estou bem, obrigado, tu tens que devolver a resposta das pessoas para dar continuidade da conversa. O que é que você voltaria? E tu, e você, e o senhor, e está aqui eu em francês. Da mesma forma falamos et toi, et vous, e você igual a et vous, mas e você é a terceira pessoa de singular, mas e você, em francês, ele vai ser usado como a segunda pessoa de plural, que é et vous. E temos eu, senhor, eu, le monsieur, eu, le monsieur, eu, le monsieur. E tentei aqui a vos pôr a diferença entre o e, e, porque às vezes muita gente tem essa dificuldade, mesmo em português, de diferenciar. Nós temos o e, que é st, que em português significa e, com acento, o e, que é do verbo ser, le, do verbo ser, com acento. Nós temos o exemplo, por exemplo, ele é o meu amigo, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Nós temos aqui o outro e, que é o e com T, é só para, em português, significa i, que nós falamos i, sem o acento, que é do conjunção de subordinada, ou de subordinação. Esse é para juntar, seja duas coisas, uma ou duas personagens. Por exemplo, podemos falar pai e mãe, conforme é que nós falamos. A seguir, nós temos aqui a palavra mais ou menos. Como é que se diz a palavra mais ou menos em francês? Temos aqui ça va un peu. Ça va un peu. Repita depois de mim. Ça va un peu. Isso vai fazer com que trabalhasse sua tonalidade. Ça va un peu. Ça va un peu. Ça va un peu. E nós temos aqui a palavra tudo bem. Tudo bem. Ça va. Ça va. Tudo bem. Ça va. Ça va. Ça va. E da mesma forma também em português, alguém pode te perguntar tudo bem, também pode voltar tudo bem, mas em francês vocês vão ouvir mais as pessoas quando falar tudo bem, ele vai responder oui, ça va, oui, ça va. Alguém que está a cumprimentar primeiro não pode começar oui, ça va, mas alguém que está a responder pode responder, por exemplo, oui, ça va, em francês. Passamos à página a seguir. Nossa próxima aula vamos falar da aula número 2, que apresentar-se. Então, para fazer parte do grupo Curso de Francês, envie a palavra Curso de Francês pelo WhatsApp ao +33 7 53 2 vezes 38 85. É ali onde vamos tirar as dúvidas, tentar fazer perguntas e tentar, se vocês aprenderam uma palavra, não sabem como pronunciar, ou poderia ajudar, ou poderia fazer sugestão dos livros a ler, e para vocês poderem se capacitar para falar mais rapidamente francês. Muito obrigado a todos por ter assistido este vídeo e aos que vão vir para assistir depois. E não esqueça de compartilhar o vídeo com mais pessoas e seguir a página tanto no TikTok, onde passamos as lives em direto todos os dias a partir das 19 horas no TikTok onehelp.pt, que colocamos na primeira tela do começo das nossas aulas da língua francesa. Conto com vocês, estamos juntos, fique ligado pela próxima aula número 2, que iremos de falar apresentar-se. Muito obrigado. Tchau.